Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Para a nossa meditação neste domingo de manhã, eu convido vocês para que abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Livro de Josué, no capítulo 7. Vamos ver alguns princípios da palavra de Deus, desse texto para os nossos dias. Josué, o sucessor de Moisés, aquele jovem que foi preparado por Moisés, treinado por Moisés, usado por Deus para dirigir o povo na entrada da terra prometida. Diz assim Josué, de capítulo 7, no versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zenri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó até aí, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram aí. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Zebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Antes nos contentássemos em continuar ao outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus, os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão a nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubando-as, escolhendo-as e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhe: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, uma clã de cada vez. A clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que lhe for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. As clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas, fez o clã dos Zeraitas vir à frente, também, família por família, e a escolhida foi de Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente,
homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me, o que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei, me apossei deles. Então estão escondidos no chão de minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram até a tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-na da tenda e a levaram a Josué e a todos os israelitas e os puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, suas filhas, seus filhos, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, até o vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, queimou tudo e a todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Como um fato ocorrido há 3.400 anos atrás, tem alguma lição para nós hoje? Como? Que aplicação podemos fazer desse texto, desse acontecimento tão longínquo de nós, trazê-lo para hoje, aplicar a nossa vida e aplicar a nossa igreja? Como se faz isso? É possível isso? 3.400 anos atrás. No capítulo 3 de Josué, nós temos a passagem do Rio Jordão. No capítulo 6, nós temos a queda da primeira cidade na entrada da terra de Canaã, cidade de Jericó. No capítulo 7, nós temos aqui a tentativa de conquistar a cidade de Ai. A cidade de Ai ficava a cerca de 15 quilômetros de Jericó. Era a segunda cidade a ser conquistada. A terra de Canaã não estava vazia de povos. Haviam ali muitos povos. E Israel agora precisaria lutar para conquistar aqueles povos, para conquistar aquela terra e passar a habitar ali, naquele lugar. Irmãos, que lição tremenda para nós, para a Igreja de Jesus Cristo hoje. Cada tribo deveria avançar em uma direção e tomar parte da terra. Vencer os inimigos que estavam ali naquela terra e tomar posse por completo daquela terra que Deus havia prometido a eles. Cada tribo agora faria isso. As 12 tribos, com exceção da tribo de Levi, que seria espalhada entre as outras tribos, porque eles cuidariam só do culto. Hoje, irmãos, cada igreja tem um território, tem uma cidade, tem um lugar para conquistar, espiritualmente falando. O nosso território, irmãos, a nossa faixa de terra, as almas que nós precisamos conquistar para Jesus,
estão aqui nessa rua, estão ali na outra rua, estão ali na praça, estão neste bairro. Cabe a nós, é missão nossa, conquistar essas almas para Jesus. Quantas pessoas você poderá apresentar a Deus como almas salvas? Eu era membro daquela igreja, Senhor. E ali naquele bairro onde eu morava, na convivência com aquelas pessoas, Senhor, eu falei de Jesus para esse meu vizinho, eu falei de Jesus para esse meu amigo, e eu conquistei, Senhor, essa alma para o teu reino. Eu tirei essa alma do reino das trevas e a trouxe para o reino de luz. Meus irmãos, não existe alegria maior na face da terra para um crente. Ter um filho é maravilhoso. Isso nos traz uma alegria. E aí a gente pode enumerar várias alegrias que conquistamos ou que temos aqui nesse mundo. O dia em que pegamos a chave da casa que compramos, o dia que nos nasce na nossa família um neto, o dia que um parente, um neto, um parente nosso, um jovem, se forma na faculdade e fazemos um jantar. Usufruímos, irmãos, enquanto aqui nessa vida, de muitos dias, momentos de felicidade. Muitos. Podemos ficar aqui enumerando vários. Mas, irmãos, agora como pastor, eu quero dizer a você, como pastor da igreja, como seu pastor, não existe, irmão, nenhuma alegria maior na face da terra, enquanto estamos aqui, do que ganhar uma alma para Jesus. Isso significa arrancar uma alma do inferno e, através de Jesus, levá-la para o céu. Eu garanto isso a você. Quem já teve essa experiência aí no silêncio do seu coração, concorda comigo. Se você ainda não tem essa alegria, você ainda não conheceu a verdadeira alegria que podemos ter como crentes. A primeira grande alegria é o dia em que nós aceitamos Jesus como Salvador. A segunda grande alegria de um cristão é ganhar outra pessoa, pessoalmente, evangelizá-la, mostrar a ela o caminho da salvação. Não existe, meu irmão, alegria maior. Eu espero que, se você não conseguiu isto esse ano, esse seja um dos teus propósitos, meu irmão, para o ano novo. Para o ano novo. Não precisa ir longe. Dentro da sua casa tem um campo missionário. No meio da sua família é um campo missionário. Deus precisa que façamos a maior de todas as obras. A obra que os anjos gostariam de vir fazer. E Deus disse não para os anjos. Eu tenho a minha igreja que vai realizar essa obra. Crentes que irão realizar essa obra. Nós lemos em Atos capítulo 10, que um anjo apareceu a Pedro e disse: vá à casa de Cornélio. Um outro anjo apareceu a Cornélio e disse: aguarde, Pedro está chegando com uma mensagem para você. E quando lemos Atos capítulo 10, nós ficamos nos perguntando, se Deus mandou um anjo para falar com Pedro, enviá-lo à casa de Cornélio, se Deus mandou um anjo para falar com Cornélio, por que Pedro precisou fazer uma viagem até a casa de Cornélio para anunciar a ele a salvação? Por que se mandou um anjo? Por que esse anjo logo não falou o que Cornélio precisava fazer? Resolvia tudo, evitava a viagem, resolvia logo a angústia de alma de Cornélio, resolvia rápido.
Já que mandou o anjo, que o anjo fizesse essa obra, não só anunciasse a Pedro, mas anunciasse a Cornélio o que ele precisava fazer. Não, não e não. Deus queria que Pedro fosse à casa de Cornélio, porque Pedro sabia o que era estar indo para o inferno e ser salvo pelo Senhor Jesus. Pedro sabia, anjo não tem essa experiência. Então Pedro tinha autoridade para ir à casa de Cornélio e dizer: você precisa de Jesus. O que a sua alma está pedindo, procurando, é Jesus como Salvador. Jesus com seus discípulos faz uma viagem. E o texto bíblico diz que eles chegam à cidade dos Gadarenos. Jesus desce do barco. Na praia mesmo, um homem endemoniado vem até Jesus. Jesus tem uma conversa com o homem. Jesus expulsa os demônios daquele homem. O homem fica muito feliz. Muito feliz. Feliz demais. Ele andava correndo pela cidade. Ele morava no cemitério da cidade. E depois daquele encontro com Jesus, o texto bíblico diz que o homem agora está aos pés de Jesus, vestido em sã consciência, adorando a Jesus. Estão na praia. Não entraram na cidade dos Gadarenos ainda. Estão conversando na praia e essa cena transformadora acabou de acontecer. O texto bíblico diz que o homem vira-se para Jesus e diz: eu quero ir contigo, eu quero viajar contigo, eu quero anunciar o que aconteceu comigo a milhares e milhares de pessoas por onde eu andar. Eu quero ser um evangelista contigo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero. Jesus disse: não. Não. Volte para a sua casa, volte para a sua cidade e conte o que aconteceu com você. Conte o que aconteceu com você. Jesus fez uma viagem, foi visitar uma região onde ele nunca havia estado, para salvar uma pessoa. Para salvar uma pessoa. Nós às vezes não damos 5 passos para salvar uma pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos encha do seu poder. Nossa mente, nossa fala, nosso coração, para a gente anunciar Jesus onde estivermos, ganharmos pessoas para Jesus. Lição número 1 do texto, irmãos. Josué capítulo 7, o versículo 3. Diz o texto que depois da grande vitória em Jericó, fica com a sua Bíblia aberta e confere se eu estou falando certo. 7:3. Eles chegaram na porta de Ai, a segunda cidade a ser conquistada, e conversaram ali Josué e os seus soldados, e os soldados disseram: Senhor, não precisa ir muita gente, já estivemos lá, a cidade é pequena, o exército deles é pequeno, não é preciso muita gente, manda pouca gente lá. E Josué disse: legal, vai pouca gente, 2, 3 mil homens, 3 mil tá bom, para conquistar a cidade. Meus irmãos, cuidado com as nossas próprias estratégias. A vitória veio lá em Jericó, foi uma vitória espetacular, foi um milagre, as muralhas caíram. Irmãos, nas vitórias, nós confiamos em nós. Nas dificuldades, nós confiamos em Deus. Precisamos mudar nossas estratégias. Quando tudo vai bem, irmãos, como foi lá em Jericó, nós dispensamos Deus.
Ali tiveram uma conversa, vamos lá atacar a cidade de Ai, não vai ser difícil. Não oraram, não consultaram ao Senhor. Irmão, cuidado com as estratégias que você tem usado nos seus negócios, na sua casa, na educação dos seus filhos, nos seus relacionamentos. São estratégias da sua mente, são estratégias da sua carne, são estratégias que você inventa sem buscar a orientação de Deus. Cuidado com as suas estratégias. Meus irmãos, não esqueçamos de orar e colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Sempre. Lição número 2 está no versículo 6, irmãos. Diz o texto que Josué, com as autoridades de Israel, olha lá o que acontece, irmãos, depois da derrota. Rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Uma atitude de profundo quebrantamento. Então veio a orientação de Deus para resolver a situação. A receita, meu irmão, para abrir as portas do céu é joelhos dobrados e olhos molhados. Você vai abrir as portas do céu e as bênçãos de Deus irão ser derramadas sobre a sua vida quando você voltar atrás e fazer como Josué fez aqui. Ele caiu em si, os líderes caíram em si, erramos, vamos nos prostrar diante de Deus. Lição número 3 que eu aprendi e compartilho com os irmãos, está no versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Meus irmãos, se as regras são quebradas, tem consequências. Vou repetir. Se as regras forem quebradas, tem consequências. Israel violou a aliança que eu lhe ordenei. Deus disse para Israel, quando entraram em Jericó: destruam tudo, só tirem de lá Raabe e sua família. Destruam tudo. Acã aproveitou a oportunidade e fez um roubo. Desobedeceu. Tudo na vida, meu irmão, tem regras. Um jogo de futebol tem regras. Dentro de casa tem regras. Na sua empresa tem regras a serem cumpridas. O mesmo acontece no reino espiritual. Tem regras a serem cumpridas. E essas regras estão todas escritas aqui. Você precisa examinar o nosso manual de instruções, que é a Bíblia. Então, se regras são quebradas, existem consequências. Você está lutando com uma situação aí, veja se alguma regra não foi quebrada. Lição número 4. Irmãos, diz o versículo 13, na parte final, que vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem do meio de vós. Irmãos, a lição número 4 é preciso fazer uma faxina. Preciso fazer uma limpeza na sua vida. E se você está sendo incomodado por alguma coisa, por algum pecado, saiba que é o Espírito Santo que está incomodando você. Ele mostra. Acerte isso com Deus.
É preciso fazer uma limpeza. Tem um versículo em Romanos 11, 12, que eu nunca vi alguém recitar, porque é um versículo muito duro. Romanos 11, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: considere a bondade e a severidade de Deus. Nós gostamos de provar, de experimentar na nossa vida a bondade de Deus. Atentai para a severidade de Deus. Deus quer ajudar você a fazer essa limpeza aí que precisa ser feita, como foi feita ali no meio de Israel. Lição número 5, irmãos, versículo de número 19. Encontro aqui outra lição. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Conte-me o que você fez. Acã poderia ter se adiantado, poderia ter procurado Josué, confessado que pegou aqueles bens que ele não podia ter pegado lá em Jericó. Ele esperou ser chamado para ver no que ia acontecer. Conte-me o que você fez. Nós temos um exemplo disso no Novo Testamento, também envolvendo bens materiais. Ananias e Safira venderam um terreno, ganharam um bom dinheiro. Ananias disse para Safira: a gente não vai dar todo esse dinheiro para a igreja, é muito dinheiro, Safira. Vamos guardar um pouco. Levaram o dinheiro, colocaram aos pés dos apóstolos. Pedro perguntou: foi por esse preço que vocês venderam o terreno? Foi. Pum, caiu morto. Daqui a pouco chega a esposa: foi, dona Safira, por esse preço que vocês venderam o terreno, o dinheiro que está aqui? Foi por esse preço. Pum, caiu morta. Meus irmãos, se Deus continuasse nos punindo com a morte, faltaria gente para sepultar gente. Conte-me o que aconteceu, conte a verdade, fala onde está o erro. Confesse. Confessai as vossas faltas uns aos outros e sereis curados. Lição número 6, irmãos. E aí eu chego no meu tema da mensagem, que é o verso 20. 7:20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Aqui nós temos a troca infeliz. Acã trocou as bênçãos de Deus por bens materiais, que não valiam nada, que ficariam aqui nesse mundo. Meu irmão, você tem trocado as bênçãos de Deus, da leitura da palavra de Deus, de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos, de gastar tempo em oração, de falar de Jesus. Você tem trocado as bênçãos do Senhor. Olha sobre a sua mesa, abra a sua geladeira, olhe o seu corpo, a saúde que Deus tem te dado. Ao sentar em seu carro, lembre-se do conforto, do cuidado que Deus te dá, te protege de coisas que você nem saiba naquele dia. Nem saiba. Meu irmão, não troque essas bênçãos por outras coisas
por coisas materiais. E a tentação aqui nesse país é muito grande para a gente trocar as bênçãos do Senhor por capas da Babilônia, por bens materiais. Que troca infeliz a de Acã. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos de dinheiro, infelizmente, enquanto aqui nesse mundo, precisamos de dinheiro. O dinheiro, no entanto, meu irmão, não faz bem nem faz mal. Dinheiro é neutro. O destino que você dá ao seu dinheiro, o que você faz com o seu dinheiro, é que vai dar os resultados. Se é um dinheiro consagrado, se é a orientação de Deus, aquilo que você está fazendo. Que troca infeliz. Que troca infeliz. E se estivermos vivendo uma vida dupla aí, Mamon é o nosso Deus, está em primeiro lugar, e por causa dele nós levantamos às 6 horas da manhã e corremos atrás dele até às 9 horas da noite, e não temos 20 minutos para buscar o que é essencial. Andamos correndo atrás de capas. Deus sabe. Até quando você vai pensar que Deus não sabe? Deus não está sabendo de nada, isso aqui é questão minha, é eu e Deus. Eu já fui muito na igreja, eu entrego o dízimo lá, está tudo certo. Já estou fazendo um negócio com Deus. Você sabia que interno de defunto não tem bolso? Entenderam a ideia, né? Vou repetir, alguém não entendeu. Interno de defunto não tem bolso. O irmão Eustáquio sabe disso, né? Não sei se já fez algum terno para defunto, mas... Não tem bolso, meu irmão. E a última, não faça essa troca infeliz. Versículo 20, a parte final, onde o texto bíblico diz que eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Eu os cobicei e me apossei deles. 10º mandamento: não cobiçarás. Eu cobicei. Irmãos, o que é cobiça? É quando o mais ainda é pouco. Quando o mais $10 ainda é pouco. Eu os cobicei. Quando a gente cobiça, quer mais, e a nossa sede pelo mamon é maior do que a nossa sede por Deus. Quando fazemos isso, irmãos, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: o Senhor não proverá. O Senhor não proverá. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu é que sei das minhas finanças. Eu é que sei fazer contas. Deus não proverá. Versículo 22 diz que homens correram até a tenda de Acã, buscar o que ele havia roubado em Jericó. Meu irmão, corra para resolver qualquer situação pendente na sua vida. O Espírito Santo tem mostrado para você e Ele quer ajudar você a resolver isso. Corra a resolver isso com Deus. Verso 25 diz que e queimou tudo e todos eles no fogo. Queime tudo que está impedindo você
de alcançar vitórias. A derrota em Ai foi horrível, foi terrível. Queime tudo que está impedindo você de alcançar a vitória aí nessa área da sua vida. Queime. Só você pode fazer isso. Nós ficamos preocupados e estarrecidos quando lemos no texto que os filhos, as filhas, as crianças, a esposa de Acã foram todos apedrejados e depois queimados. Olha a crueldade da situação, irmãos. O que a gente aprende com isso, irmãos? No Velho Testamento está cheio de histórias assim, e naquele dia caíram 85 mil soldados, e naquele dia morreram 32 mil soldados, e naquele dia morreram 110 mil soldados no campo de batalha, e entraram na cidade e mataram os homens, as crianças e as mulheres à espada. O Velho Testamento está cheio dessas histórias. Como é que se explica isso, pastor? O que é isso? No Velho Testamento, a lei era dente por dente, olho por olho. A morte liquida em tudo. É já Deus ensinando o seu povo. O salário do pecado é a morte. Quando Davi perdeu o filho que teve com Betseba, fruto do adultério, diz o texto bíblico que a criança ficou doente e morreu. Davi aprendeu a lição. O salário do pecado é a morte. Desde o Velho Testamento, Deus vem ensinando às nações e a nós individualmente isso, que não há nenhuma comunhão dele com o pecado. Não há. Queimou tudo depois de apedrejá-los e jogou no fogo. Verso 25, e diz que Acã puxou essa desgraça para a família dele. Sabem qual é o significado, irmãos, de Acã? Não sei se vocês conhecem algum homem, alguma pessoa que hoje tenha o nome de Acã. Se você conhecer alguém com esse nome, procure essa pessoa, peça para ela ir no cartório, de um jeito ou de outro, contactar aí um advogado, alguém, e trocar de nome. Porque Acã, meu irmão, significa fardo, carga pesada. Acã. Vamos tirar da nossa família, do meio da nossa família, cargas pesadas, fardos, verdadeiros fardos. Pecado. Pecado. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Marta disse para Jesus perguntou, onde o puseram? E Marta virou para Jesus e disse, mestre, já cheira mal, porque é de 4 dias. Irmãos, tem parente nosso que cheira mal. Já cheira mal porque é de 4 dias. E Paulo, escrevendo a sua carta, ele nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Só o poder do Evangelho pode fazer isso. Aquilo que cheira mal, aquilo que é fardo, o poder do Evangelho pode transformar em bom cheiro de Cristo. Bom cheiro de Cristo. Versículo 25, porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor te causará desgraça. Irmãos, causou desgraça, o Senhor te causará desgraça. Irmãos, o preço da desobediência é alto. Não vale a pena pagar. Quando o jovem saiu de casa, ali em Lucas 15, ele imaginou que o preço da desobediência ao pai era baixo. Não, era alto. Da fazenda para o chiqueiro. É alto. É alto. É alto.
Que trajetória essa de Acã. Que trajetória. Traz tragédia para os seus. Muito bem, agora eu quero ler capítulo 8, para terminar o versículo 1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Irmãos, não tenha medo, não desanime. Josué, vamos de novo. Josué, eu sou o Deus da segunda oportunidade. Vamos de novo. Vai de novo, que agora eu estou com você. Depois de todo esse quebrantamento, depois dessa experiência difícil, vamos de novo. Deletei. Aí foi deletada. O primeiro avanço até a cidade de Ai está deletado. Está deletado, Josué. Deletei. Vamos de novo. Agora eu vou com você. Por isso que vocês fizeram aí, tudo que aconteceu. Vamos de novo, vamos começar de novo. É o nosso Deus. Aqui nós estamos vendo 8:1, a graça de Deus no Velho Testamento. A graça de... Vamos começar de novo. E aí nós temos em Jesus Cristo a graça maravilhosa da nossa salvação. Todos os dias, Ele quer começar de novo com a gente. Quer consertar o que precisa ser consertado. Quer nos ajudar a não fazermos a troca infeliz dos bens materiais pelas bênçãos do Senhor. Baixe sua cabeça em oração. Não sei, e até é bom, não tenho estrutura para isso. O que você precisa colocar diante de Deus agora e o que a palavra do Senhor te falou nessa manhã, meu irmão? Não sei. Mas minha esperança é que alguma frase, alguma palavra, até alguma coisa que eu nem disse aqui, mas que o texto falou para você, tenha impactado o seu coração e esteja provocando em você alguma mudança, algum desafio, algum novo propósito, um voto diante de Deus nessa manhã. Então, fale com Deus sobre isso e acerte isso com Deus. Chega de fazer essa troca infeliz. Caímos nela sem querer. Uma mão fica na frente, Deus atrás, ou quem sabe lá no último lugar da fila das nossas prioridades. Conserta com Deus, acerta com Deus. Alguém quer que o pastor ore? Tomou algum propósito aí na sua vida? Traçou algum alvo aí na sua vida? Quer vencer uma dificuldade? Não queremos saber qual é, mas eu quero orar por você. Você quer que eu ore por você? Alguma palavra tocou em você? Fica de pé, eu vou orar por você terminando o culto dessa manhã. Tem alguém aqui? Eu vou orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Eu quero orar por você. Se alguma frase, algo dessa palavra serviu para você, Senhor Deus, quero te pedir que tu olhes para esses irmãos que estão de pé agora. Senhor Deus, na minha limitação humana, graças a Deus por isso, graças a Ti, Pai, eu só consigo ver que eles estão de pé. Mas é maravilhoso saber, ó Deus, que Tu estás vendo o coração de cada um, Senhor Deus. O mais profundo do coração. E Tu estás sabendo por que essas pessoas estão de pé. Tu sabes qual é a luta no mais profundo destas almas. E obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus conosco, que nos ajuda, que nos levanta, que começa tudo de novo na nossa vida. Muito obrigado. Por isso, ó Deus, que nós não somos consumidos. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã.
Ajuda a gente a crescer, a ser mais parecidos com Jesus. Continua aplicando a Tua palavra no nosso coração. Dá-nos uma semana de vitórias, dá-nos uma semana abençoada. Porque sem a Tua bênção, Senhor, nós não somos nada. E falamos contigo em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.